Nossa primeira palestra tem como tema oportunidades, ameaças e perspectivas do mercado de milho. Será ministrada pela engenheira agrônoma Ana Paula Kowalski. Ela é engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduação em agronegócio com ênfase em mercados pela mesma instituição, engenheira de segurança no trabalho voltada para a área de análise e gerenciamento de riscos. Atuou como analista de mercados agrícolas de trigo, milho, soja e derivados. Atuou também com gerenciamento de controle de qualidade e assuntos regulatórios em indústria de fertilizantes. É analista do sistema FAEP-Senar para os assuntos técnicos e econômicos na área de cereais, fibras e oleaginosas e insumos agrícolas. Então, com vocês, a nossa palestrante, doutora Ana Paula Kowalski. Boa tarde a todos. Muito prazer estar em Londrina novamente. Vim trazer chuva para vocês de Curitiba, que lá parou, agora vem para cá. E é uma satisfação estar aqui com vocês nesse evento hoje da Associação dos Engenheiros Agrônomos. Então, como fui apresentada, eu sou hoje analista técnica do Departamento Técnico Econômico da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, Sistema FAEP-Senar Paraná, e todos os assuntos relacionados às grandes cadeias, às grandes culturas, hoje estão comigo, tanto da parte técnica quanto da parte econômica. Também atuei muito com a análise econômica de milho, anteriormente à FAEP, então vamos discutir um pouco hoje qual a situação, qual o panorama para o milho no Estado. E no país também, no mundo, né? Então, o tema da minha palestra hoje vai ser oportunidades, ameaças e perspectivas para o mercado do milho. E vamos iniciar, então, com uma mescla aí de um relato das oportunidades e das perspectivas, porque acabam se confundindo um pouco se vocês forem pegar toda a análise de conjuntura e o que se espera para essa safra que está se iniciando. Então, esse é a situação que nós temos hoje, o quadro de oferta e demanda mundial de milho. Então, nós vemos aqui para os principais indicadores hoje uma redução em relação à safra anterior, né? Então, temos um panorama aí de uma produção de um pouco mais de 1 bilhão de toneladas, produção mundial, partindo de um estoque levemente superior ao da safra anterior, não tanto para dar um fôlego maior para esse mercado. E as perspectivas de importação, de demanda, tanto para alimentação animal quanto para demanda total, e exportações um pouco mais reduzidas, né, causando também um impacto aqui nos estoques finais. Essa produção de milho, ela sempre, né, gira em torno desse 1 bilhão e pouco de toneladas. E essa safra, em específico, essa projeção 22-23, ela tem um grande impacto hoje da redução de produção da safra norte-americana. Então, hoje, vocês vão ver daqui um pouquinho para frente que os Estados Unidos são um grande balizador de mercado, são grandes produtores, são grandes demandantes, são grandes exportadores. Então, tudo que acontece por lá acaba, de alguma forma, refletindo muito nesse quadro que a gente acompanha, que o USDA divulga mensalmente, sobre as perspectivas mundiais. Também temos uma leve queda aqui de demanda para os Estados Unidos também, e exportações levemente inferiores, da mesma forma. E, mesmo assim, o impacto sobre estoque ainda se mantém. Então, mesmo com exportações levemente reduzidas, eles ainda estão com um estoque projetado menor do que da safra anterior. Situação do Brasil, projeção safra 22-23, de partir de um estoque inicial de 5 milhões de toneladas e produção total de 126 milhões de toneladas. Essa diferença aqui, né, esse gap
vocês vivenciaram melhor do que qualquer um, né, a grande perda que a gente teve na safra anterior. Então, essa perspectiva é muito mais de uma retomada, né, de uma safra muito melhor do que foi anterior, do que propriamente um crescimento significativo, que é o que a gente vinha apresentando até então, né, uma evolução na participação do Brasil no mercado mundial. As importações diminuindo significativamente, nós tivemos que importar não muito, né, comparado com o que outros grandes importadores têm de demanda, mas a gente teve que importar alguma coisa de milho por conta da nossa quebra de safra, principalmente nos estados produtores aqui do Sul. Então, a perspectiva é que se volte para os patamares, né, que a gente vinha acompanhando desde então, diminua consideravelmente. Maior demanda para alimentação animal e demanda total, daí comporta tanto indústria de alimentação humana quanto animal. E aqui a gente com estoque um pouco maior, né, um pouco mais confortável, mesmo com uma exportação projetada superior à da safra anterior. Então, nós temos boas perspectivas para o mercado externo de milho, eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, e isso se reflete diretamente nessas projeções que se tem para a exportação do Brasil. Fora isso, aqui vocês têm os principais, digamos, países que compõem esse grande mercado de comercialização do milho. Estados Unidos, hoje, como maior produtor, um grande produtor. A Argentina se destacando muito mais pelo seu potencial exportador do que de uma grande produção, e mesmo esse potencial exportador, hoje a gente vê que está um pouco prejudicado pela conjuntura interna deles, as dificuldades políticas que eles vêm enfrentando. O Brasil se consolidando como um grande destaque no mercado de milho, já era para a soja, já assumiu uma liderança na soja que antes pertencia aos Estados Unidos, e agora está com a mesma tendência para o milho também. União Europeia, da mesma forma, como um grande mercado demandante, né? Então, qualquer impacto de safra que eles tenham lá, e eles tiveram um impacto muito grande, uma perda em função de seca muito elevada nos principais países produtores. Então, aqui eles se destacam como grandes agentes importantes nesse mercado. E a China, não preciso nem mencionar para vocês, sempre teve um destaque muito grande pela soja, pelo grande consumo de soja, mas nos últimos anos a demanda por milho também tem sido crescente, é um grande mercado potencial, principalmente para o Brasil. A gente não destina hoje grande parte das nossas exportações para lá, e espera-se que, por uma combinação de fatores aí que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, a gente ganhe um mercado importante por lá. Já se abriram muitas perspectivas, muitas barreiras que existiam foram derrubadas em função dessa necessidade chinesa de importar mais milho, e a gente vê que os Estados Unidos, que são grandes fornecedores deles hoje, tanto de soja quanto de milho, estão se preparando para deixar uma lacuna de mercado que a gente precisa aproveitar. Então, na produção de milho, hoje, o principal país de destaque é os Estados Unidos, com 353 milhões de toneladas. Logo em seguida, a China praticamente consome tudo que produz, então eles são um grande mercado para importação, para exportação por parte do Brasil, mas equalizam praticamente tudo que produzem por lá. O Brasil, aqui em terceiro lugar, se consolidando cada vez mais uma posição de liderança no mercado mundial. A União Europeia, a gente vê aqui com uma grande queda, o que a gente viu na tabela ali atrás agora se mostra no gráfico em relação à safra passada para a projeção dessa 22-23. A Argentina vinha tendo uma elevação pouco, mas vinha conseguindo conservar essa elevação, mas praticamente nesses últimas safras estagnou a produção,
e permanece na mesma posição que sempre teve. Então, não interfere um pouco no mercado de importação, compete com o Brasil, aliás, de exportação, né, importação dos outros países, mas praticamente se mantém ali naqueles patamares menores. E aqui ficou bem ruim de vocês verem, mas nós temos a Ucrânia, e eu quis destacar a Ucrânia porque eles não são países com uma produção, não é um país com uma produção tão robusta como é a dos Estados Unidos, a nossa, a chinesa, porém, eles estão no local estratégico, eles estão muito próximos da China, eles eram os fornecedores preferenciais da China, e diante da guerra que vem ocorrendo, eles tiveram uma queda muito grande das exportações deles, e também produção. Então, era um país que vinha se destacando com um crescimento muito interessante, mas desde que a guerra se instaurou, né, nesse ano, realmente a projeção para eles é de uma queda depois de um período muito bom, que eles iam com um crescimento bem consolidado. Então, aqui vocês percebem a fatia de mercado que os Estados Unidos e a China hoje ocupam. Então, praticamente metade do mercado, aliás, né, mais da metade do mercado é deles, né, de produção. E o Brasil também com uma participação interessante, se você vê como fica bem distribuído, bem pulverizado entre os demais países aqui a produção. E nesses casos, caso do México, caso da Índia, caso da União Europeia, a produção é para eles. Então, eles produzem para utilizar do próprio mercado. Aqui, que é o dado interessante que eu queria trazer para vocês, quais são os grandes potenciais hoje desse mercado mundial de milho? Brasil, mesmo com um crescimento, uma taxa média de crescimento, que é essa aqui que vocês estão vendo aqui no final de cada gráfico. É a taxa média dos últimos 9 anos. Então, de safra a safra, quanto que tem tido de incremento, né? A média desses incrementos. Apesar dele não ter uma taxa tão elevada quanto tem a Argentina, por exemplo, ele vem conseguindo manter, nos últimos anos, uma tendência de alta. Então, perdas pontuais por conta de condição climática mesmo, é um dos nossos grandes desafios hoje, produção em segunda safra principalmente, mas o país hoje com certeza é o destaque por essa taxa média consolidada aqui, que hoje é a segunda maior dentre os principais países produtores. A Argentina, apesar de ter essa taxa média maior que a do Brasil, até ser o primeiro colocado, se você vê dos últimos 9 anos o quanto vem crescendo ano a ano, ela é puxada para cima principalmente por uma situação de anos bem anteriores. Então, os últimos 5, 4 anos, a Argentina perdeu o potencial de produção, de destaque nas exportações que ela vinha conseguindo manter no início desses 9 anos aqui. Então, no início da década, eles tinham um grande destaque e agora vem gradativamente perdendo, e a tendência é que logo, logo a gente consiga superar essa taxa média de crescimento. Acredito muito que isso vai ocorrer em breve. Estados Unidos, apesar aqui de elevações, decréscimos pontuais, como vem ocorrendo com a gente, por perda climática também, se você reparar a taxa média de crescimento estagnada. Então, só por esse retrato aqui, vocês veem onde hoje está o potencial de produção de milho do mundo e para onde os grandes importadores vão ter que recorrer para ter volume de importação. E a Ucrânia é realmente uma pena, porque, ao contrário do que ocorre com a Argentina, vieram de um crescimento bom e começaram a decair, a Ucrânia vinha nos últimos anos consolidando crescimentos grandes ano a ano. Então, eles foram, esses 3% aqui, até a safra passada, eram 7% de crescimento também, assim como o Brasil. E baixou significativamente por conta desses 25% de redução aqui na produção deles esse ano em função da guerra. E as exportações mundiais,
Não adianta a gente olhar só para a produção, temos que olhar para o potencial de exportação também. Estados Unidos hoje lidera esse mercado, mas vocês conseguem perceber que as exportações são muito mais, oscilam muito mais do que a produção, né? A gente tem uma maior abertura, digamos assim, desse mercado para diferentes fontes, diferentes exportadores. O Brasil, né, vocês veem aqui o quanto o Brasil conseguiu alcançar, subir, principalmente nessas últimas 3 safras. Aqui tivemos uma perda grande de produção, né, então deu uma baixada nessa tendência, mas certamente o Brasil é o destaque dentro dos principais exportadores. A Argentina, então, permanece com uma exportação elevada, mas perdendo competitividade ano a ano. E a Ucrânia, então, vemos de novo que a produção diminuiu por conta do cenário de guerra, e da mesma forma eles não conseguem escoar o pouco que estão produzindo. Então, também uma redução significativa para 15 milhões de toneladas de exportação nessa safra 22-23. E aqui o cenário das exportações já muda um pouquinho os envolvidos. Permanece Estados Unidos dominando praticamente 30% das exportações mundiais, e o Brasil cada vez mais crescendo e alcançando os americanos em termos de competitividade para exportação. A Argentina ainda assim consegue converter grande parte da produção deles para exportação, permanece sendo um grande potencial, mas com certeza não tanto quando a gente olha para o Brasil e como o Brasil tem se comportado nesses últimos anos. E Ucrânia logo na sequência com 8,5% do total das exportações mundiais. E daí vindo um pouco para destacando essa conjuntura internacional, antes de entrar no nosso mercado aqui. Temos um bom potencial de demanda, né, dos principais importadores de milho hoje. Então, o nosso mercado interno é muito pujante para milho, sempre foi, nós nunca dependemos de exportação de milho para ter um mercado muito interessante interno. Aqui no Paraná isso é mais significativo ainda, porque hoje nós temos uma produção muito ajustada à nossa demanda, né? A gente é um grande polo produtor de aves, suínos, mesmo bovino. Então, esse mercado interno já demanda, digamos assim, já consome grande parte do que a gente produz. Mas, certamente, temos esse destaque de exportação, esse potencial, essa demanda que precisa ser aproveitada. Então, quanto mais mercados, quanto mais possibilidades a gente tem, melhor fica para o mercado, porque vocês não veem aquelas oscilações que a gente via muito há 10, 15 anos atrás, do preço do milho ir lá para baixo quando tínhamos grandes safras, e hoje a gente vê que, tudo bem que temos aí uns últimos anos complicados em função de pandemia, de conjuntura econômica, mas mesmo assim vocês veem que o milho consegue ter uma boa liquidez no momento de comercialização e uma demanda muito bem consolidada. Então, deixando um pouco aquele cenário internacional e vindo para a produção no Brasil, como ela está se desenhando para 22, 23. Hoje, o primeiro produtor é o Mato Grosso, de segunda safra é o primeiro, nós somos o segundo, e de primeira safra, Minas Gerais é o destaque, e nós em segundo lugar. Então, a maior parte da produção hoje do país se concentra no Mato Grosso, com perspectiva de 44,6 milhões de toneladas, crescimento em relação à safra anterior de 7,2%, e o Paraná vem aqui logo na sequência com estimativa de 19,2 milhões de toneladas de produção. É uma expectativa bastante otimista, né? A gente tem até um cenário climático muito melhor do que foi o da safra anterior, mas essa é uma expectativa muito otimista de produção de milho. Então, está se partindo de um número bastante elevado para essa safra 22-23. E Minas
Minas, logo na sequência, aliás, Mato Grosso do Sul, né? Goiás, Mato Grosso do Sul, ainda no Centro-Oeste como destaque, e Minas Gerais vindo aqui em destaque, principalmente por conta de primeira safra. Lá eles produzem muito em primeira safra. E Norte e Nordeste a gente tem uma parte mais menor, né, da produção nacional. Então, realmente, o Centro-Sul é o destaque quando se fala em produção de milho. E no Paraná, vocês veem o número aqui, né? Todos sentiram os efeitos da seca, de enfezamentos a campo. Então, houve um prejuízo muito grande e a perspectiva é que se retome, mas repito mais uma vez, uma expectativa muito otimista de produção. Eu acho que... Deixa eu ver o percentual aqui. Santa Catarina. É que qualquer impacto aqui de área, principalmente de perda de área, acaba impactando muito da produção deles, mas eles têm hoje uma quantidade muito grande de produção de milho, aliás, uma produção muito diminuída de milho, né? Então, eu sinceramente acredito que possa ser alguma coisa de perda para a soja, né? A soja... Ana? São Paulo. A cana está com... Os preços da cana estão muito atrativos. Né? E para Santa Catarina, eu imagino que é o mesmo movimento do Rio Grande do Sul. É soja mesmo, perda para soja. Lá eles não têm o nosso benefício de ter segunda safra, né? Então eles acabam competindo muito com a soja nessa primeira safra. E aqui o comportamento dos preços, né? Apesar do nosso foco ser o milho, eu quis colocar o comportamento dos preços da soja, porque vocês veem que a curva é muito similar. Então, eles têm evoluído de preço desde 2020 aqui, de forma muito parecida até o momento. Então, a gente teve grandes picos ali no início do ano, e agora contamos com uma certa estabilidade do mercado, né? A gente tem conseguido ainda um patamar bom de preços, preocupa em função do custo, a gente viu uma elevação de custos que diminuiu um pouco, mas não se recompôs aos patamares que a gente vinha vendo antes da pandemia, mas os preços do milho, né, estão relativamente estáveis, e esse mesmo comportamento vocês observam também no mercado externo. Então, cotações de bolsa, apesar das variações de dólar, também conservam esse mesmo comportamento. Hoje, o comportamento que a soja tem muito próximo de paridade de exportação, então o preço que se negocia em Chicago é muito próximo ao que nós temos aqui nos nossos portos e, consequentemente, no interior do país, hoje a gente vê se configurando cada vez mais para o milho. O milho a gente viu um descolamento um pouco maior do que o da soja, porque o nosso mercado interno é muito robusto, a gente tem muita demanda interna. Então, o mercado externo influenciava, mas não tanto quanto era, praticamente oscilava junto o mercado externo soja, mercado interno milho. Hoje, aliás, mercado externo soja, mercado interno soja. Hoje, milho externo, milho interno também está com essa oscilação muito próxima. E aqui agora começam as ameaças, o que eu vejo como ameaças hoje para esse mercado de milho, e que são muito mais, digo para vocês, nossas, internas, de consolidação da nossa produção, do nosso potencial de se manter ali entre os principais exportadores, de realmente atender às exigências desses mercados que estão se abrindo cada vez mais para nós, do que propriamente da nossa produção. Né? Vocês viram ali que o potencial externo é muito bom, o nosso potencial interno permanece também muito bom, muito favorável, apesar dessas oscilações que a gente tem nas cadeias de aves, suínos e bovinos, mas ainda temos um grande potencial, principalmente aqui para o Paraná. Né? Como eu falei para vocês, e destaco novamente, o Paraná tem uma produção hoje muito ajustada à sua demanda.
Então, qualquer pequena oscilação de produção, e nós temos visto isso muito nos últimos anos, acaba nos dando muito efeitos benéficos, por um lado, porque o preço sobe, mas também acaba tendo um grande prejuízo para essas cadeias que dependem diretamente da produção de milho. Então, hoje, o que preocupa, principalmente quando a gente olha para esse mercado, e daí não se restringe só a milho, vocês trabalham com soja, trabalham com trigo, o comportamento tem sido o mesmo. A relação de troca dos insumos, quantas sacas você investe para comprar uma tonelada de fertilizante, um galão de inseticida, de herbicida, permanece em patamares muito elevados ainda. A gente vê aqui um certo recuo para alguns itens em relação à safra anterior, como é o caso da ureia, mas ainda são patamares muito grandes. Então, o custo continua muito elevado e esse é um ponto de atenção que a gente tem que ter para a nossa produção aqui. Então, vocês veem a disparada que ocorreu aqui, principalmente a partir da metade do ano passado. Todos sentiram no bolso diretamente, né, como os principais fertilizantes que compõem aí as fórmulas NPK subiram, e eles ainda permanecem em valores muito elevados. Então, aqui, cloreto de potássio, uma alta de 119% da relação de troca. A ureia, então, com 59% de elevação. O super simples, fonte de fósforo, então 45% de elevação. E aqui, uma marca comercial de herbicida, né, como varia muito em relação a genérico ou não, eu trouxe aqui a marca comercial, porque realmente a variação é muito grande, para vocês terem uma ideia aí do percentual de elevação maior entre todos, 170% de aumento. Muitos vivenciaram esses picos aqui, então, nesses momentos aqui, e nem sempre conseguiram um preço de venda do milho que pudesse fazer frente a esse aumento no preço dos insumos. Então, hoje, se eu pudesse destacar para vocês, um ponto de atenção essencial olhem o mercado e façam a sua gestão de riscos financeiros, né, econômicos, para realmente conseguir travar uma parte do seu custo. Infelizmente, o mercado ainda está muito instável, vocês veem a instabilidade, passou a eleição agora, mas ainda assim vai ser um início de governo muito instável, a gente está vendo essa instabilidade agora nesse período aí de transição, e a tendência é que continue dessa forma. Então, 2023 também não será um ano fácil para previsões. Então, por isso que sempre na FAEP a gente destaca o produtor. Se você não quer ter a bola de cristal para vender no melhor momento e comprar no melhor momento, faça os seus travamentos, né, para conseguir garantir pelo menos uma recomposição mais interessante. E, além de tudo, ainda temos uma guerra em andamento, né? Rússia e Ucrânia hoje são grandes países produtores das principais fontes de fertilizantes que a gente tem. Hoje a gente depende totalmente de importação dessas matérias-primas, das 3, inclusive ureia, que a gente tinha um certo conforto, tinha uma produção nacional interessante, mas hoje a gente depende quase que integralmente de importação. Então, ainda temos esse cenário de guerra, de abre porto, fecha porto, Rússia permite exportar, abre corredor de exportação, fecha corredor de exportação novamente. Então, a gente precisa ter atenção a esse mercado sempre. E aqui, outra situação que também, hoje já podemos dizer que temos aí um médio prazo exposto aqui, né? Safra 12, 13 até 22, 23, projeção aqui. Nós estamos há muito tempo pagando apenas custo operacional, e às vezes nem isso. Então, quando você pega esse levantamento aqui, esse projeto Campo Futuro, ele faz levantamento de custo de produção aqui no Paraná em 4 regiões, já faz mais de 10 anos. Aqui em Londrina, a gente conta com a mobilização do Sindicato Rural Patronal,
Então, eles trazem produtores para que a gente consiga fazer esse levantamento da safra anterior sempre. Então, a gente consolida os custos da safra anterior. E esse projeto nos mostra o quanto a gente tem ficado aquém, a receita tem ficado aquém para poder compor os custos de produção. Então, aqui em azul, a gente tem o custo operacional, que é basicamente o desembolso do produtor. Então, fertilizante, defensivo, tudo que ele precisa ali desembolsar a cada safra para poder plantar e tocar a lavoura. O custo operacional total inclui as depreciações, então depreciação de máquinas, implementos, estão embutidos nesse custo operacional total aqui, nessa pequena diferença que vocês veem nessa cor vermelha aqui, né, mais alaranjada. E o custo total, né, esse total aqui é quanto efetivamente o produtor tem de custo, incluindo a depreciação de máquinas e equipamentos, o custo de oportunidade da terra. Então, toda a composição de custo dele está nesse custo total aqui. Então, vocês veem que em poucos anos a receita consegue cobrir esse custo total. A gente vem de muitos anos em que só se cobre o custo operacional ou o custo operacional total. Então, esse é um ponto de atenção e que nas últimas safras, principalmente, tem nos tirado competitividade. Hoje, se vocês pegam os principais produtores de destaque no mundo, Argentina, Estados Unidos, Ucrânia, Rússia, nós temos uma competitividade menor que a deles, em função de ter um custo muito elevado para uma produção que daí a gente acaba praticamente se igualando, não tem muita diferença. Perdemos em produção, claro, para os países que plantam em primeira safra, né? Não são, aliás, a maioria não planta nesse período de segunda safra que a gente planta, essa é uma vantagem econômica, digamos assim, mas é um ponto de atenção grande que a gente tem que ter. Hoje, nós estamos perdendo cada vez mais competitividade por conta de termos custos muito altos para receitas que todos os outros países acabam tendo, porque o mercado externo é o que regula todos os países, né? A gente não consegue dizer quanto que a gente quer receber pelo produto, a gente recebe isso do mercado externo. Então, esse é um grande ponto de destaque. E aqui, se a gente pegar os componentes de custo, aqui está errado só soja e milho, tá? Aqui, ao invés de soja, são os fertilizantes, então a maior parte dos... É isso mesmo. A maior parte dos custos hoje decorrem principalmente dos fertilizantes. A gente tem um peso muito grande dos fertilizantes e os defensivos logo na sequência. E aqui é o risco de produção de fato que a gente acaba tendo. Temos um diferencial competitivo por conseguirmos plantar em segunda safra uma grande safra de milho, uma grande área de milho, mas em contrapartida a gente vê essas grandes oscilações aqui, ó, de perda de produção. Então, vimos, desde que a gente começou, teve esse ponto de inflexão aqui, em que passou a se plantar mais milho em segunda safra do que em primeira, a gente vem sofrendo aqui perdas a cada 2 safras grandes, principalmente nesses últimos anos de laninha forte que a gente tem sofrido. Então, esse é um grande desafio, conseguir gerenciar, né, conseguir ter um impacto menor do risco de uma segunda safra, né? Risco de falta de água, risco de geada, então conseguir equalizar melhor essa equação. Muitos países e também estados aqui do país têm optado por diversificar. Então, planta-se milho, onde realmente tem-se potencial para plantar milho, tem-se melhores resultados, tem-se uma certa estabilidade de produção, apesar das situações incontroláveis aí de secas extremas principalmente, mas outras opções de cereais de inverno também têm ganhado força, né? Sorgo, o Centro-Oeste está começando com um projeto muito interessante, mais voltado para o mercado exportador,
de gergelim, feijão mungo, então tudo isso para exportação, amendoim, para poder ter alguma diversificação na produção de milho. Então, ter algumas opções. Para o Paraná, são pontuais as iniciativas, já vi algumas de sorgo, trigo, a gente vê sempre aquela mesma comportamento, né? Não tem um grande potencial de competição frente ao milho, e também tem um pouco de mercado mais distinto. Mas sorgo a gente tem visto em algumas regiões, e eu acredito que cedo ou tarde esse movimento do Centro-Oeste, se interessando por essas culturas de grande retorno econômico, de grande destaque no mercado de exportação, como é o gergelim, por exemplo, podem ser boas opções aqui para o Paraná. Então, o gergelim vai para sequeiro, tem uma demanda hídrica menor, talvez seja uma opção interessante para a região noroeste, até norte do estado. Então, essas têm sido algumas das opções que têm se desenhado, né? E o milho em primeira safra, vocês veem a dificuldade que se tem hoje frente à soja. Então, a soja remunera muito bem, tem uma liquidez muito boa, tem um mercado muito bom, tanto para exportação quanto de importação. A tendência é tão boa quanto a do milho, de crescimento e de potencial exportador, e praticamente o milho tem uma grande dificuldade em competir com a soja, a não ser nos sistemas, né, bem consolidados de plantio direto, sistema de plantio direto, com rotação, mas mesmo assim a gente vê cada vez mais aqueles 20% de área ou inexistente ou cada vez mais reduzida. E isso em regiões do estado que tradicionalmente se plantava muito em primeira safra, como é o caso de Guarapuava, que vem cada vez mais perdendo espaço para a soja. E aqui não é propriamente um fator econômico, mas a gente tem visto uma interferência muito grande, e daí já faço um alto jabá aqui para a federação, para o Senar Paraná, que é essa questão dos enfesamentos do milho. Então, os enfesamentos e a virose da risca são transmitidos pela cigarrinha do milho, e a gente tem visto, desde a safra 18-19, principalmente, um aumento da incidência dessas doenças no estado. Então, observa-se nos monitoramentos cada vez mais o inseto vetor presente a campo e as doenças afetando fortemente o milho. Os produtores têm se adaptado à assistência técnica, acredito que já está embutido na mente de quase todo mundo a questão das cultivares, então procurar as cultivares que tenham resistência genética, tolerância genética, mas a solução do problema não passa só por isso. Não é à toa que é complexo de enfesamento, o problema é complexo mesmo. E aqui nessa cartilha que foi feita ano passado, sob demanda, os produtores demandaram muito a federação para ter maiores informações a respeito da doença. Foi feita essa cartilha com as principais orientações de manejo, integraram essa força-tarefa, digamos assim, o sistema FAEP-Senar, o sistema OCEPAR, a ADAPAR e o governo do estado por meio do IDR Paraná. E quem produziu esse material para o Senar, quem contratou a produção desse material foi o Senar Paraná, foi a Embrapa Soja, os especialistas da Embrapa Milho e Sorgo, de Sete Lagoas, Minas Gerais. Então, aqui vocês olham o mapa do ciclo de 22. Começou-se o monitoramento aqui no estado do Paraná por iniciativa da ADAPAR e IDR Paraná, né? Começou a se fazer monitoramento de cigarrinha e de planta de milho, e o problema se tornou tão forte, tão significativo, que desde o final do ano passado, o Ministério da Agricultura passou a fazer esses monitoramentos também. Então, ele utiliza das agências estaduais de defesa, como é o nosso caso da ADAPAR aqui, e faz esse monitoramento estadual, né? Faz esse levantamento estadual que compõe esse mapa aqui de enfesamentos do Brasil todo. E por esse motivo também, em julho, foi publicado um edital de chamamento, uma chamada pública da Fundação Araucária, junto com a Superintendência de Ciência e Tecnologia e com o Senar Paraná, para desenvolver pesquisas aqui no estado a respeito do complexo de enfesamento do milho. Então, hoje, nós já temos uma rede paranaense de agropesquisa em solos,
que está produzindo material técnico e produção científica para dar suporte ao ProSolo, que é o Programa de Conservação de Solo e Água, e o segundo programa dessa cooperação, digamos assim, que existe entre Senar Paraná, Fundação Araucária e Superintendência de Ciência e Tecnologia, será o Complexo de Enfesamento do Milho. Então, a gente vai ter 3 eixos de pesquisa, um primeiro de monitoramento, um segundo de teste de híbridos a campo e um terceiro de eficiência de inseticidas, tanto biológicos quanto sintéticos. Então, vai se iniciar esse esforço aí, já temos as universidades que vão compor a rede de pesquisa e vai iniciar, então, no início do ano que vem. E é isso, pessoal. Deixo aí os últimos minutinhos para dúvidas. Espero ter conseguido atear todas as pontas a respeito desse complexo mercado, mas, novamente, ressalto, oportunidades e potencial muito bom e precisamos realmente só dar conta de fazer os nossos ajustes aqui de produção interna. Eu vejo um absurdo. Parece que não existe mais extensão rural. A questão do milho é muito complexa, né? Ele se tornou uma opção de segunda safra muito economicamente muito boa, porque a gente tinha opções que não eram tão boas assim. Mas, de fato, a parte da boa agronomia, digamos assim, de se fazer rotação, mesmo manejo de conservação de solo e se plantar nas janelas recomendadas, que faz parte do gerenciamento de risco da propriedade, está sendo deixado de lado justamente por esse grande atrativo financeiro. Mas o que a gente vê cada vez mais é a produção se perdendo muito e de forma muito rápida por conta desse maior risco que o produtor está assumindo. Então, eu acho que é por isso que eu coloquei num dos pontos de ameaça ali, e, consequentemente, é o ponto que tem que ter maior atenção. Colocar realmente, fazer o produtor ter ali na ponta do lápis de que existe uma relação custo-benefício muito boa se ele não plantar fora da janela adequada, porque daí certamente ele vai perder por geada ou eventualmente seca. Vejo um problema muito sério. Eu acho que assim, a gente tinha que cuidar mais desse lado para que o produtor possa ganhar dinheiro, porque para manejo de conservação do solo, a gente tem N outras opções, como braquiária, até mesmo assim, aveia preta, um trigo, que onde planta milho é assim, as áreas são infestadas de buva. Um problema muito sério. Eu acho que tinha que rever esse aspecto assim. O produtor tem que obedecer a época de plantio. A pesquisa tem a época de plantio para o produtor ganhar dinheiro. Por que não é obedecida? Não, vamos vender o que tem aí para vender e o produtor que se dane. Cadê? Quem que olha esse aspecto para o produtor ganhar dinheiro? Realmente o mercado é cruel, né? Então, se o produtor não está tecnicamente bem embasado, procurando informação e tendo uma assistência técnica boa, ele realmente acaba se encantando pelo potencial de lucro que ele vai ter. Eu acho que cada vez mais vai ficar mais claro a importância desse manejo, porque antes, até então, você tinha um apelo muito mais, digamos assim, ambiental, né? Você vai ter você vai manejar melhor teu solo, teu sistema de produção vai produzir melhor, vai ter uma resistência maior a um estresse hídrico, mas agora a gente vê problemas como os enfesamentos, a cigarrinha do milho, como sendo um derivado, digamos assim, né? E alguns produtores e técnicos tentando resolver só com cultivar tolerante, e não vai conseguir. A Embrapa cansa de dizer que se não forem adotados um conjunto de estratégias, você não consegue combater os enfesamentos e a cigarrinha. Ela volta, híbridos que tinham grande resistência sob grande pressão, tombam da mesma forma. Então, realmente, eu vejo que esse é o grande ponto que a gente tem tentado trabalhar no Senar com orientação, assistência técnica, creio que da mesma forma,
mas é preciso realmente ter esse apelo financeiro para o produtor, porque senão acaba ficando difícil realmente. Nós só solicitamos a todos que forem fazer perguntas que utilizem o microfone, porque o evento está sendo gravado. Parabéns pela palestra, Ana Paula, excelente informações. Uma pergunta bem rápida: existe uma previsão do Brasil se tornar o maior exportador de milho aí? Eu queria que você comentasse um pouco, você que tem mais informações a respeito, se vai demorar 1, 2 safras e como que está esse desenho. Haja visto a soja, que a gente também não era o maior e hoje é o maior player mundial, né? Esse é um ponto interessante, eu acabei esquecendo de comentar na parte das oportunidades. Os Estados Unidos está, desde lá de 2018, eu não sei se vocês lembram, quando teve aquela briga do Trump com o governo chinês, e teve um grande embargo por um determinado período, movimentou muito o mercado. A gente não imaginava que viesse uma pandemia para movimentar muito mais, mas naquele momento deu uma grande oscilação. E hoje, o que os Estados Unidos está se movimentando para fazer? Cada vez mais consumir sua produção internamente e depender menos da China como importador. Então, para a soja, eles já estão, para o milho, eles já fazem isso muito por conta da demanda por etanol de milho. E para a soja, está se desenhando um cenário de migrar para a produção de diesel verde. Então, é um diesel que é produzido a partir de óleo de soja, nas plantas, nas destilarias de extração de petróleo, e que se faz a injeção de gás natural nessas próprias plantas. Então, não são construídas plantas específicas para aquele processo tradicional de obtenção do biodiesel de soja. Então, todo esse mercado se desenhando para os Estados Unidos cada vez mais se voltar para uma menor dependência chinesa, abre um mercado muito interessante para o Brasil, não só de soja quanto de milho. E tudo isso gerando em torno da produção de combustível mais ecológico, digamos assim, ou a partir do etanol ou a partir do biodiesel verde. Então, esse movimento tem ocorrido. Já há uns 10 anos, mais ou menos, se fala muito dessa questão do biodiesel verde. Mas agora a expectativa é que os investimentos nas plantas que vão processar esse tipo de produto nos Estados Unidos aumente quase 700 vezes, desse ano para daqui a 2, 3 anos. Então, realmente se abre um mercado grande para o Brasil, a Argentina eventualmente, mas hoje eu vejo o Brasil com muito mais potencial, muito mais consolidado, muito mais maduro do que a Argentina para suprir esse mercado. E temos também os outros países, né? A gente não pode esquecer que a China é o centro do mundo, mas não é tanto assim. Então, hoje o Brasil exporta muito para outros países asiáticos e para Oriente Médio. Então, tem ainda esse potencial de mercado todo para consumir. Boa tarde, Adriano Custódio, DR Paraná. Primeiro, queria agradecer a sua presença aqui, viu, Ana Paula, por ter aceitado o nosso convite, e parabéns pela sua fala. A minha pergunta é mais no sentido de perspectivas, né? Você que trabalha no sistema FAEP, inclusive essa atuação mais econômica, com relação a políticas públicas, o que o sistema FAEP tem feito em termos de presente ou perspectivas para tentar trabalhar no sentido de melhorar o preço do grão, do milho, né? Atuando mais no mercado mais interno e paranaense, né? Por exemplo, veja que o Centro-Oeste tem trabalhado muito com usinas de etanol de álcool, a partir de milho, né, para fazer etanol, tentando agregar valor do produto, para tentar melhorar a questão de preços, né? Então, o que seria essa perspectiva que o Sistema FAEP poderia estar trazendo para nós, para tentar trazer políticas para tentar melhorar o preço e principalmente reduzir o custo da produção do milho? Melhorar o preço é uma coisa que não está muito sob o controle de ninguém, né? Não seja nem sistema FAEP, nem produtor, é realmente mais complicado de se fazer. A agregação de valor é um caminho que tem se buscado, né? Algumas iniciativas aí de destilarias de etanol de milho, mas eu penso que hoje o nosso poder de mercado de consumo nessa
nessa demanda grande que a gente tem para alimentação animal, nos supre até adequadamente bem. Abrindo-se um canal de exportação que, quando essa demanda animal diminua eventualmente, a gente não fique com esse excedente de milho no mercado interno que possa derrubar o preço, eu acho que naturalmente a gente vai ter um bom panorama de mercado para o milho de uma forma geral. De ação do sistema FAEP-Senar como um todo para a redução de custo, a gente tem retomado e com força justamente essas iniciativas de capacitação, palestras técnicas, seminários, no manejo de produção dele como um todo. Então, o produtor acaba por si só indo atrás de opções para gerenciamento de custo, né? Não são todos que fazem, deveriam fazer mais com afinco, mas esse é um caminho, conhecer seu custo de produção para poder fazer esses travamentos de preço que eu comentei, para poder ter um menor discernimento de momento de comercialização, estocagem, seja lá qual for a estratégia que ele for adotar. Mas eu vejo que hoje tem ganhado muito força as iniciativas do sistema para voltar o olhar dele para esse sistema de produção mais sustentável e mais estável ao longo do tempo. Não o sustentável aquela nomenclatura mais poética. Sustentável de sustentável mesmo, de uma produção mais estável ao longo do tempo, que ele tenha o melhor potencial nas melhores áreas e tenha outras opções para suas piores áreas da propriedade. Então, mês passado, a gente retomou as palestras, a rodada de palestras do ProSolo, né, justamente para falar dos benefícios do manejo sustentável de solo, da rotação de cultura, da semeadura direta, para realmente embutir na mente do produtor essas iniciativas. O próprio manejo integrado de pragas, antes a gente tinha só os cursos do Senar de MIP para soja, há uns 2 ou 3 anos já temos para o milho também, e com a metodologia atualizada a cada safra junto com a Embrapa, então a Embrapa que nos subsidia para todas essas iniciativas, e realmente a gente tem que parar de ter uma abrangência menor. Os cursos do Senar, cada curso são 7, 10 participantes, né? O IDR tem as suas unidades de referência. A gente tem que realmente multiplicar esse conhecimento. Hoje os resultados do MIP são consolidados e são de conhecimento público, né? Se reduz pela metade ou até 2 vezes a aplicação de inseticidas. É preciso que o produtor realmente vá atrás dessas iniciativas. Os próprios bioinsumos, né? Hoje está muito na moda se falar de bioinsumos, mas só de você fazer um manejo biológico eficiente, aliado ao manejo com produtos sintéticos, químicos, você consegue bons resultados também. Então, a gente tem realmente apelado para essas iniciativas, porque a gente vê que tem muito a ser melhorado ainda. A gente fala muito que somos o celeiro do mundo, temos um potencial de produção muito grande, conseguimos fazer resultados muito bons a partir de pouca estrutura, digamos assim, mas a gente ainda tem um potencial muito grande de crescimento, de estabilização de produção e de bons resultados pela frente. Eu vejo dessa forma. Por favor, Gervásio, eu sou agrônomo. Eu gostaria de ouvir um pouquinho de você, Ana, a respeito dessa taxação que veiculou aí, né, ontem, anteontem, né, não só no Paraná, mas também em outros estados. Essa conversa está correndo. O que você poderia nos trazer? Essa é fresca. Ontem teve uma sessão na Assembleia Legislativa do Paraná, e já se ia votar um projeto de lei enviado pelo governo do estado para a Assembleia para taxar a produção agropecuária, para que se tenha financiamento principalmente para a infraestrutura do estado. O setor não foi consultado, avisado, foi realmente uma coisa por debaixo dos panos, surdina, e no mesmo momento em que nós descobrimos que estava tramitando esse projeto de lei, nós já começamos as articulações políticas, produção de nota técnica. O doutor Agi Meneghetti, que é o presidente da federação hoje,
fez um pronunciamento e conseguiu se tirar da pauta da Assembleia a votação desse projeto de lei. Então, o que ficou categórico? Paraná não fez a sua concessão de rodovias quando deveria ter feito, deixou para que fosse feito pelo governo federal. Estamos há quase um ano ou mais de um ano sem pedágio já, com as estradas do Paraná inteiro abandonadas, e queria-se imputar ao agronegócio o pagamento pela infraestrutura do estado inteiro. Então, nos manifestamos de imediato contra e o projeto de lei foi tirado da pauta da Assembleia. Vai continuar rondando, assim como continua rondando em Goiás. Goiás o negócio foi pior ainda, porque invadiram a Assembleia Legislativa e não deixaram votar, mas também abriram uma situação de que, se os deputados se colocarem contra o agronegócio, eles vão fechar as portas e vão votar do mesmo jeito. Então, realmente tem que se ter uma negociação e ficar de olho. Mas nos manifestamos contra e, por enquanto, foi retirado de pauta pelo governo. Mais alguma pergunta? Não havendo mais perguntas, solicito mais uma salva de palmas à engenheira agrônoma Ana Paula Kowalski Ferreira. Nossos agradecimentos pela palestra.